O amor perfeito entre Melquisedeque e Cristo Lisbete, parte 3, no qual nossos pais também incluíram umas formosas palavras que colocaram no coração, na mente, de seu santo anjo e profeta, Karen Gonzalez. Escutemos detidamente as instruções que nossos pais e Deus, Melquisedeque e Cristo Lisbete, prepararam para o crescimento espiritual de todo o seu povo no dia de hoje. Aleluia! Que grande honra e que privilégio saudar ao Deus vivo, nosso pai Melquisedeque, e a sua amada, nossa mãe Cristo Lisbete. Nós, teus santos fiéis, estamos agradecidos por ensinar-nos a como usar as armas espirituais contra toda a potestade das trevas e hostes de maldade, e como devemos agradar-te todos os dias, nesta bela eternidade, sempre mais que vencedores em ti, Mãe Cristo Lisbete. Peço, com muito temor reverente, ao nosso pai Melquisedeque, no justo e bendito nome de sua amada esposa, nossa rainha, Cristo Lisbete, que esta oferta que puseram em mim para dar-lhes, seja agradável e muito útil aos estrangeiros e a toda a família de tua fé. Se há justiça em meu pedido, que seja feita a perfeita vontade de Deus, Melquisedeque Lisbete. Amém, aleluia. Seguindo com esta temática, veremos que amar é muito mais do que podemos imaginar. É agradar aos nossos pais e também assegurar a nossa eternidade e a de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nossos pais, em sua grande misericórdia, querem salvar aos extraviados, aos transtornados, aos que necessitam provar o amor verdadeiro. E bem-aventurados são os que se deixam curar e renovar, e deixam que suas mentes sejam limpas. Amados irmãos, nosso dever é seguir anunciando as boas novas às ovelhas perdidas e aos estrangeiros, como nossa mãe Cristo Lisbete nos pediu. Leiamos esta figura em Mateus 10, 7 e 8. Ide proclamando que o reino dos céus está próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Agora continuemos e atendamos à sã doutrina de Cristo Lisbete, sem nenhuma distração, na terceira parte do tema intitulado O Amor Perfeito entre Melquisedeque e Cristo Lisbete. Comecemos pelo primeiro ponto. Número 1. Um varão perfeito agrada a Melquisedeque Lisbete com ações de amor. O ódio, como um sentimento oposto ao amor, existe entre os casais terrenais por múltiplas e diversas causas. Por isso este mundo está cheio de toda iniquidade e injustiça. Mas o Filho espiritual, gerado e nascido de Deus, Melquisedeque Lisbete, é um espírito justo feito perfeito. Em seu templo só moram e habitam Melquisedeque Lisbete, e é um filho que chegou à estatura do varão perfeito. É um eunuco espiritual e físico, porque foi circuncidado em sua mente, pensa em tudo o que é perfeito, tudo o que é puro, e todas as boas obras que faz são dignas de imitar. É então aquele santo anjo que extirpou de si todos os desejos enganosos carnais e sexuais, e também erradicou completamente a maldade e a injustiça de sua mente, de seu corpo e de sua conduta. É um ser que traz paz, justiça, amor, bênção e felicidade ao seu cônjuge, ao seu entorno, e dá grande exemplo aos demais, com sua nobreza e humildade. Vejamos como se expressa este amor que provém de Deus, Melquisedeque Lisbete. 1.1. O amor é sofrido. O amor é expressado ou vivido na mente com um irmão mais velho, que te fez sofrer muito, humilhando-te e buscando fazer-te mal, porque se opõe à ordem de Deus, a todo o bem que o irmão mais novo traz, ao espiritual, que é feito santo por Deus, Melquisedeque Lisbete. Depois de amar na mente ao teu próximo e a Deus, com o amor de Deus, então poderá ter e amar ao seu cônjuge. Um santo anjo maduro no espírito, como cabeça ou corpo, é um bom esposo ou esposa, que se compadece de seu cônjuge com misericórdia quando luta contra as aflições,
coloca-se em seu lugar sem julgamentos e tem muita paciência para que a outra pessoa possa agarrar-se à vida eterna. Esta é uma prática diária e mútua. 1.2. O amor é benigno. O santo anjo que ama com sinceridade e de coração ao seu cônjuge sempre deixa que a outra pessoa desfrute de bem-estar. Este anjo busca que a outra pessoa não sofra, nem se afane. Evita fazer-lhe dano, resolvendo qualquer situação que pretenda fazê-los separar. Apoia-o e ajuda-o a seguir em frente com temperança e serenidade. 1.3. O amor não tem inveja. Um santo anjo que ama como Deus, não busca nada para si mesmo, sempre pensa em compartilhar o maná com o seu esposo ou esposa, filhos, familiares, amigos, ou sempre fala com eles, recordando-lhes as palavras sábias de Cristo lhes bete, sem egoísmo e sem inveja. Nunca provoca ciúmes nem inveja, porque este Deus alheio não existe em sua mente. Amados irmãos, se amam ao seu cônjuge, filhos, familiares, amigos, não tem por que invejá-los. Isto é, não devem sentir tristeza ou ira pelos bens e pelos privilégios que eles gozam no espiritual ou no material. Compreendemos que quando um terrenal tem inveja, causa graves consequências e pode até chegar a cometer um homicídio por isso. A figura de Caim é um exemplo de inveja. O irmão mais velho, por inveja, matou ao seu irmão mais novo. Se você é um filho de Deus, considere bem este detalhe, porque todo aquele que se comporta como Caim é filho de seu pai, o diabo. Abel é figura de Cristo Lisbete, e a inveja e a sabedoria não podem ser amigas. Além disso, diz que os ciúmes são uma oferta recordativa que traz à memória o pecado. Isto é, Deus vê os ciúmes como algo muito mau, já que o pecado começou por causa dos ciúmes que sentiam de Cristo. Em vez de verem a Cristo como sua salvadora, os homens estão com ciúmes de sua sabedoria e sabem que ela tirará o seu reinado, seu reino, assim como na figura do rei Saul, que não quis render-se a Deus e preferiu morrer. Então, antes, a nossa forma de ser era a mesma de Satanás, que tem ciúmes de nossa mãe. É por isso que os nossos pais insistem no borrão e conta nova, porque eles não querem que recordemos do nosso passado. Ela colocou todos os pecados de seus fiéis e eleitos sobre as suas costas, para nunca mais lembrar-se deles. Também diz que a ira é cruel, e a ira é como a inundação, mas os ciúmes são ainda mais perigosos. Cuidemo-nos para não nos entretermos com esse Deus alheio. 1.4. O amor não é jactancioso. Você não deve gabar-se ou ostentar fazendo-se mais sábio que o teu esposo ou esposa, filhos ou qualquer pessoa com que você tenha contato. Elimine de tua mente os deuses estranhos, que te fazem sentir superior aos demais, por tua profissão ou pelos bens que possui. Isso não significa que você seja melhor do que ninguém. Um santo filho legítimo de Deus não humilha ao seu ente querido, nem a ninguém, com a sua sabedoria terrenal. Deixe os complexos de superioridade. A velha criação, da passada dispensação, copiava fielmente ao anticristo com arrogância, jactância, petulância, dando glória a si mesma. Amados irmãos, só nossos pais Melquisedeque e Lisbete merecem a glória. Por eles entendemos os mistérios revelados e, graças a eles, temos prosperidade eterna. 1.5. O amor não se envaidece. Nossas opiniões não valem se não forem baseadas no conhecimento de Cristo Lisbete. Viva e fale sempre com as palavras da sabedoria personificada, porque seu conhecimento, sem amor, de nada serve. E não fale palavras corrompidas, nem fale mal de ninguém. Tudo que sai de tua boca está em tua mente, e tua língua, sem a sabedoria de Deus Melquisedeque Lisbete, é um mundo de maldade que contamina a todo o corpo. Portanto, não danifique a terra pura e santa que nossa mãe Cristo Lisbete te deu. 1.6. O amor não faz nada indevido. Devemos andar com esse temor reverente diariamente, ante a presença dos nossos soberanos pais, para que possamos ser honestos com os demais. Um santo filho nunca mente para o seu cônjuge,
Sempre é transparente e não faz nada escondido, nem ameaça, nem se ira, nem acusa-o com injustiça, nem lhe proporciona maus momentos. 1.7. O amor não busca o seu. Compartilhar com o cônjuge, material e espiritualmente, é dar a ele o apoio de que necessita e permitir ter oportunidades de fazer coisas muito benéficas para o lar e para os filhos. Quando há suporte econômico, isso permite ao cônjuge superar as muitas barreiras e lhe dá as possibilidades de estudar ou trabalhar. Amados irmãos, façam isso como se fosse para nossos pais Melquisedeque e Lisbete, porque tua prosperidade será abundante em todas as áreas de tua vida. Colherás somente o melhor. E o que é o melhor? A vida eterna, junto à tua família, em gozo, paz e repouso, que nunca terminam. 1.8. O amor não se irrita. Controle tuas emoções. Evite reações negativas quando se apresentarem ao teu redor situações incômodas. Somente o espírito de poder, amor e domínio próprio, que Deus nos transmitiram, te dá temperança e calma. O ambiente tenso é prejudicial para ambos. Se der lugar a este Deus alheio, a tua saúde e a dos teus filhos se deteriorará. Por isso nossa mãe nos diz que nada nos tira do seu repouso, porque sua sabedoria nos dá o seu amor, poder e domínio próprio, para nunca agir com violência ou maltrato, ou com gritos, lastimando aos teus entes queridos, e depois ficar arrependido em tristeza e em vergonha. 1.9. O amor não guarda rancor. O rancor é um sentimento de ressentimento que está guardado em tuas lembranças. Elimine-os de tua mente, porque não te trará paz. Aplique o borrão e conta nova, porque a sabedoria de nossa mãe nos dá o seu amor, poder e domínio próprio, para eliminar toda a amargura das tristes experiências que você teve no passado. Não só deve esquecê-las, mas também tirá-las ou arrancá-las, porque se deixar que estas raízes cresçam, então está deixando que Satanás te prive de viver eternamente. E ao invés de seguir a vida, está retrocedendo ao deserto, onde não há esperança de viver uma vida plena de felicidade, levando você e as pessoas às quais afeta diretamente à morte. Não te convém condenar o teu entorno, evite isso, está em tuas mãos. 1.10. O amor não se alegra com a injustiça. Aquele que ama a sua família e as suas amizades não se alegra em vê-los em destruição, não se alegra em ver a colheita do seu cônjuge por ter cometido erros. Um filho sensato, que ama de verdade ao seu cônjuge, está atento para que ele não cometa faltas contra Deus, para que não pereça. Se você é um filho justo com a outra pessoa, então peça por ele ou ela, para que se corrija imediatamente e peça perdão a Deus, Melquisedeque e Lisbete. 1.11. O amor se alegra com a verdade. A verdade nos faz livres e nos dá liberdade para desfrutar dos deleites espirituais. Aquele que se alegra em ver a felicidade de seu ente querido é digno de herdar todas as promessas, porque ama a Deus dando bons frutos de justiça, paz e verdade. Se você entendeu que nada fica oculto ante os olhos dos nossos pais, então deve haver em ti transparência em tudo o que fizer, quer seja em teu trabalho ou onde quer que vá. Então não tema em falar a verdade ao teu ente querido, porque tuas obras são justas e toda a tua confiança está posta em Melquisedeque e Lisbete, os quais sempre te respaldam em tudo o que fizer com sua justiça e paz. 1.12. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A fé de Cristo Lisbete manterá você firme, se guardar as suas leis, se não duvidar e seguir confiando que será eternamente feliz com seu esposo ou esposa e filhos, esperando sempre em Melquisedeque e Lisbete, os quais cumprirão tudo o que nos prometeram, porque eles jamais falharão conosco e devemos crer neles com toda a certeza. Como pedir em gratidão por nosso cônjuge criado à imagem de Deus, Melquisedeque e Lisbete? Este pedido é tanto para os que atualmente têm cônjuge, quanto para os que ainda não o têm, que vão crescendo de Lisbete em Lisbete e que estão esperando no tempo perfeito, mantendo-se firmes em certeza e com muita paciência.
Nossos pais querem que levem este pedido seriamente, amados irmãos. Dê graças por seu cônjuge atual ou por seu futuro cônjuge que está reservado. Peça que sempre se mantenha firme em obediência, que guarde com muito zelo a palavra de vida, que cada dia e cada noite medite nas leis da Espírito Santa, que seja fiel em seus pensamentos e em seus sonhos, e que sempre viva agradando a Deus Melquisedeque Lisbete, com temor e tremor reverente. Que nunca abra a porta à mulher estranha para não cair em sua armadilha, que não se deixe seduzir pelos deleites temporários e pelas coisas vãs deste mundo, que seja guardado e protegido de todo Deus estranho, que não se deixe enganar pela astúcia das emoções carnais e espelismos, senão que coloque as suas vistas muito fixamente na mulher virtuosa, Cristo Lisbete, para que seja fiel a Deus e nunca os desonrem com sua alma, que seu corpo seja instrumento de bênção, que mantenha o seu ser em total pureza, sem emprestar nenhum membro a Satanás, para que nele ou nela haja imundície, e que não cometa falta contra o nosso soberano Melquisedeque Lisbete. Agradecer aos nossos pais, porque nosso cônjuge sempre faz o agradável ante a presença de Deus. Agradecer porque não é uma pessoa terrenal como um qualquer deste mundo, porque é um filho gerado por Cristo Lisbete, porque é santo, é linhagem real, porque é um Deus que sabe dominar e reinar sobre a totalidade, porque é um sagrado eunuco que morreu completamente aos desejos carnais, às paixões enganosas, pedir que se compraza com os deleites espirituais, que se alimente a cada momento com os manás do céu, que tenha vencido completamente a morte física e que esteja desfrutando da terra prometida, que demonstre com o seu bom testemunho que já não padece de enfermidades, que não sofre nenhuma dor, que não tem problemas, que veste de linho fino a nossa mãe em gozo, paz, paciência, repouso, bondade, fé, maturidade, temperança, mansidão, felicidade e que experimente os melhores dias sem nenhum afã. Que não haja nenhuma pitada de maquinação, nem maldade em seu coração. Que seja de total confiança, que somente semeie o bem e que seja de grande bênção aos demais. Que caminhe debaixo do abrigo do Altíssimo, protegido e resguardado de todo o mal. Que seja terra desejável para os estrangeiros, que seja um grande exemplo de humildade, de ordem, que seja pacificador, justo, prudente, sábio, inteligente, compassivo, virtuoso, assim como nossa rainha, e que sua oferta seja agradável e perfeita ante a presença do Deus vivo. Que demonstre seu amor com boas ações em santidade e justiça, que seja um amor eterno, que seja um bom esposo ou esposa, bom pai ou uma boa mãe, bom amigo, que a luz de Melquisedeque Lisbete ilumine o seu caminhar, que nunca seja capaz de fazer dano, que suas intenções sejam boas, que sempre se veja em seu proceder a formosura de sua santidade, que seja eterno e imortal, que nada nem ninguém neste mundo nos separe, que haja respeito mútuo, que Melquisedeque Lisbete sempre vivam em sua mente, que não haja imundície, nem se suje o seu templo, senão que cuide dele e mantenha-o limpo, que nos amemos em justiça, em pureza, em santidade. Agradecemos por ser cabeça e corpo, e porque a união será perpétua, espiritual e terrenalmente, por toda a eternidade, por ser varão e fêmea, a imagem de Deus Melquisedeque e de Cristo Lisbete, e porque ambos estaremos eternamente enamorados e daremos exemplo aos estrangeiros. Pedimos tudo isto a Deus Pai Melquisedeque, no nome de sua amada esposa, Cristo Lisbete. Se neste pedido há virtude, se for um pedido justo e agradável, se foi achado graça ante tua presença, então que se faça a vontade de meu Deus Melquisedeque Lisbete. Amém, aleluia. E se cumprirá quando menos se espera. É promessa de nossos pais. Espere, pois não falharão contigo. Número 2.
O mundo necessita da ordem perfeita de Melquisedeque-Lisbete. 2.1 A procriação na ordem de Melquisedeque-Lisbete. O sexo, como instinto natural nos animais e no ser humano, é uma prática exclusiva para a procriação, e não para outros fins. É para se planejar e se controlar a reprodução. É um ciclo de fecundação no qual progressivamente vai se formando e desenvolvendo o embrião. Dentro da ordem perfeita, os casais que desejam ter um filho ou mais devem primeiro analisar bem se é conveniente e considerar seriamente a sua responsabilidade como pais. Trazer um filho ao mundo não é uma brincadeira. Tem que saber tratar a criança com amor e cuidado. Ainda mais quando esta criança nascerá espiritualmente dentro do reino para ser mais um membro da família da fé. Mas antes de planejar, nossa Mãe Cristo Lisbete sempre nos recomenda que seja sob o seu consentimento, no momento adequado, isto é, que os desejos carnais não interfiram, nem que seja um ato de prazer e imundície. É muito importante que ambos os pais mantenham total confiança em nossos pais, sem que isso afete o seu estado de ânimo. Nunca devem agir de maneira negativa, porque nossas mentes sempre devem estar limpas. Nunca se esqueçam de que criar e educar a um filho, sem a maturidade espiritual requerida e sem experiências prévias, não é tão simples como parece ser. O melhor é repousar e saber esperar com paciência, porque no seu tempo perfeito, isto será muito formoso. Ter uma linda família que esteja dentro desta ordem é algo maravilhoso. Fora da ordem, isso não traz paz nem repouso, somente afãs, e é melhor ser evitado. Muitas mulheres no mundo optam por abortar ou dão seus filhos para adoção, e é pela desordem e pelo vazio que há em suas mentes. Por isso vemos quantas crianças necessitam de amor, abrigo e alimentação, e por estas desordens, as consequências são tão severas que quanto mais cresce a população, mais aumenta a pobreza, a delinquência e a mais exploração infantil. Amados irmãos, como nós sabemos bem, somos uma grande diferença no mundo terrenal, e é vantajoso esperar tudo com paciência, nesta imensa eternidade, para planejar ter filhos em um futuro. Já não fazemos a nossa própria vontade. Isto é um detalhe importante, porque fora da ordem, somente se concebem filhos terrenais, como as pessoas deste mundo, que perecem por falta de conhecimento e não podem ser formadas espiritualmente. Nem todos são capazes de entrar neste reino de justiça. A maternidade e a paternidade são uma etapa de maturidade, mas isto leva um tempo de preparação. Considerem seriamente este detalhe. 2.2 A desordem e a maldade no mundo. O sexo no mundo dos terrenais é para outros fins. Já não é para a procriação. Por isso inventaram métodos contraceptivos. Essa é uma forma de evitar gravidezes não desejadas e doenças por transmissão sexual. E essa prática fez com que a sociedade fosse mais propensa à promiscuidade, à infidelidade e inclusive à prostituição. Há algumas décadas, nos anos 60 e 70, surgiu o direito à união livre. Também nesse transcurso, aparece o direito à liberdade sexual e reprodutiva. Isto é, o indivíduo poderia sentir-se livre e decidir voluntariamente o momento de usar o seu corpo para obter prazer ou recusar esta proposta. Apesar disso, não se pode falar de direitos quando o que aconteceu foi que estes ficaram vulneráveis ao abuso e à exploração sexual. Eis a clara consequência de buscar maneiras de satisfazer os desejos carnais, buscando converter algo que é incorreto em algo correto. Mas as consequências de tal desordem se veem claramente refletidas na sociedade. Entre todas essas desordens presentes na sociedade estão a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade e etc. Esses foram considerados como um pecado durante a história da humanidade. Apesar disso, atualmente considera-se como uma variação natural do ser humano
isto é, buscam demonstrar que acontece por causas biológicas ou genéticas. Atualmente dizem que não é uma enfermidade, por isso está sendo legalizado em alguns países. E por este fato, muitas pessoas manifestaram ou deixaram de fingir ser heterossexuais para identificar-se como homossexuais, lésbicas e outros que se submeteram a operações cirúrgicas para trocar seus órgãos e tentam mostrar isso como algo normal, como parte da sociedade. Também é legal o direito ao matrimônio entre duas pessoas do mesmo sexo, mas não em todo o mundo. Todo este desequilíbrio não somente vemos na atualidade. Isto não é nenhuma novidade. Existiu desde a antiguidade, como na Grécia Antiga e na Roma Antiga. A aceitação deste tipo de relações foi decaindo ao longo dos séculos, à medida que o cristianismo e outras religiões foram sendo implantadas. E mesmo assim, estes homens maus e perversos encobriram o abuso sexual infantil. Vejamos 3 razões pelas quais estas desordens existem. Razão número 1. Porque as mentes dos seres humanos, ao longo da história, desde que existem, sempre foram vazias e desordenadas, por escolha, sem a sabedoria personificada Cristo lhes bete, que não te deixa perecer. Por isso, uma pessoa vazia pensa e julga com a sua própria sabedoria terrenal. Sente-se confundido quando é influenciado por seu entorno familiar. Pensa que Deus se equivocou com a sua sexualidade, quando Deus tem sua ordem espiritual estabelecida, e isso pode ser visto refletido no natural. Culpar a Deus por todo esse caos é uma irreverência a Ele. Mas todas as perversões do ser humano, em sua mente, são refletidas em sua forma de agir, e por isso, estes seres, em sua ignorância, buscam sua identidade de gênero, já que não se sentem satisfeitos, sendo homens ou mulheres, e vemos o resultado dessa mentalidade enferma refletido na sociedade, a qual tratam de impor as suas próprias leis, querendo ser reconhecidos como seres que Deus fez assim, ou que Deus aceita assim. Isso somente pode surgir de uma mente na qual Satanás reina. Razão número 2. Porque homens maus e perversos como Moisés, o Anticristo e muitos falsos profetas perverteram a doutrina de Cristo lhes bete e trocaram a verdade pela mentira. Ocultaram a esposa unigênita de Deus Pai Melquisedeque. E ninguém sabe que Deus sempre se manifestou como 2 em 1, como pai e mãe, varão e fêmea, esposo e esposa, e que a dualidade de Deus sempre existiu. Por terem ocultado esta verdade, é que a humanidade viveu debaixo do engano e da escravidão da mente carnal, e a própria natureza física também foi afetada e escravizada. Nos animais, nas plantas, em todo ser vivo. Em todas as espécies se manifestam desordens relativas à sexualidade. E não é que por sua natureza instintiva são desordenados como os homens corruptos. Leiamos em Romanos 1, do 18 ao 21. Porque a ira de Deus Melquisedeque lhes bete se revela desde o céu, a mente de Cristo lhes bete, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm com injustiça a verdade. Pois o que de Deus Melquisedeque lhes bete se conhece, lhes é manifesto, pois Deus manifestou. Porque o invisível de Deus Melquisedeque lhes bete, que é seu eterno poder, deidade e divindade, se faz claramente visível desde a criação do mundo espiritual, de modo que não tem desculpa. Porque, tendo conhecido a Deus Melquisedeque lhes bete, não o glorificaram como a Deus, nem deram as graças, senão que se envaideceram em seus raciocínios, e seu insensato coração se entenebreceu. Nossos pais vieram para curar estas enfermidades ou transtornos, que existem há séculos, para ordenar as mentes dos seres humanos e curar o instinto natural de perecer dos seres vivos do planeta Terra, para que se cumpra o que está escrito em Gênesis, onde Deus nos ordena a reinar sobre toda a terra, sobre as árvores, as plantas, os animais, as águas, etc.
E somente com a palavra santa e poderosa de nosso Deus em nossa mente é que se pode reinar sobre a totalidade, para depois ver o resultado em nosso entorno. Não é casualidade que hoje, nesta dispensação, o mais importante que se estabeleceu é a ordem perfeita, a imagem e semelhança do Deus vivo Melquisedeque Lisbete. E é uma aberração dizer que uma cabeça unida a outra cabeça é correto. Isso é um transtorno para as crianças, já que obstrui a imagem de pai, mãe e filhos, que é o modelo que tem a seguir. Porque o invisível de Deus é hoje manifesto através de Cristo Lisbete. Também lhes impede entender como cumprir com o primeiro mandamento com promessa, que é honra ao teu pai e à tua mãe, para que teus dias na terra se prolonguem. Deus, Melquisedeque Lisbete, não promovem a homossexualidade, a bissexualidade e o lesbianismo. Escrito está em Gênesis 1:27. Criou, pois, Deus, Melquisedeque Lisbete, ao ser humano à sua imagem. A imagem de Deus, Melquisedeque Lisbete, os criou. Varão e fêmea os criou. Nós, os filhos criados à imagem e semelhança de Deus, Melquisedeque Lisbete, ajudaremos aos seres terrenais que estão confusos com o engano de sua mente, que sofrem e lutam por sua identidade de gênero. Estas pessoas necessitam do alimento espiritual, necessitam ser libertos das ataduras de Satanás, porque sabemos que isto é obra de Satanás, que tenta destruir a todos os que puder, antes que a nossa mãe Cristo Lisbete chegue a eles para salvá-los. Devemos ensiná-los com bom proceder e com amor, que Deus é a ordem perfeita, mesmo que seja uma tarefa difícil, e nem todos possam receber. Mas a ideia é que escutem a voz de nossa Salvadora, Cristo Lisbete, e com o tempo, nossos pais se encarregarão de trazer e curar a estas pessoas. Pedimos ao nosso pai Melquisedeque, no nome de nossa mãe Cristo Lisbete, que estas pessoas não endureçam os seus corações e recebam o consolo que somente nossa mãe pode dar, para que tenham uma mente limpa e renovada e desfrutem da eternidade junto aos santos anjos de Melquisedeque Lisbete. Se há justiça neste pedido e se for da vontade de nossos pais, feito está. Amém. Aleluia. Razão número 3. Porque rechaçam a doutrina e a lei de Jeová Melquisedeque Lisbete, e porque negam que Cristo seja uma mulher, a esposa de Deus Pai Melquisedeque. Por isso, em suas mentes, foram entregues a Satanás, ao império da morte, por crer erroneamente que Cristo é o Filho de Deus, trazendo também, como consequência, que as mentes vazias se confundam e cometam atos contranaturais e aberrantes, como os desvios sexuais, unindo-se homens com homens, convivendo com filhos adotivos, porque creem que viver assim é normal, quando na realidade é tudo ao contrário. Além dessas confusões, vejamos quais consequências trouxe a desobediência nas virgens insensatas. Leiamos em Romanos 1, do 24 ao 28. Por isso, são entregues às concupiscências de seu coração, até uma impureza tal que desonram entre si a seus corpos. A eles, que trocaram a verdade de Deus Melquisedeque Lisbete pela mentira, isto é, apresentar que Cristo supostamente era o Filho, que tinha filhos com Deus Pai e não a esposa de Deus, e a mãe espiritual de quem nascem os filhos de Deus. E adoraram e serviram a criatura, que é do pó, o homem terrenal, como por exemplo o Anticristo ou Moisés, ao invés do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso são entregues às paixões infames, pois suas mulheres inverteram as relações naturais por outras contra a natureza. Igualmente os homens, abandonando o uso natural da mulher, que é amá-la como seu próprio corpo e assim ter filhos, na ordem de Deus. Se abraçaram em desejos uns pelos outros, cometendo a infâmia de homem com homem,
recebendo em si mesmos o pagamento merecido por seu extravio. E como não viram por bem guardar o verdadeiro conhecimento de Deus, Melquisedeque e Lisbete, foram entregues à sua mente insensata, para que fizessem o que não convém. Aos olhos de Deus, o desvio das insensatas, ao terem negado a verdade de Deus, Melquisedeque e Lisbete, é cometer todas estas aberrações e mais. O anticristo promovia estes atos. Ele mesmo aprovava a homossexualidade, fazendo-nos crer que Deus permitia a união entre pessoas do mesmo sexo. Ele, cinicamente, insinuava que o prazer devia ser sentido por qualquer parte. Em outras palavras, delatou a si mesmo, dando-nos a entender que tinha estas tendências com a sua sexualidade. Somente Satanás poderia dizer semelhante blasfêmia, com tanto atrevimento e sem nenhum temor reverente a Deus. Disse na entrevista a Carmen Rovet que se Jesus Cristo fosse homossexual, seria o melhor homossexual, e ainda assim seguiria sendo Jesus Cristo. E a imprensa imediatamente informou esta notícia ao mundo. Um ser assim, sendo supostamente Jesus Cristo, jamais poderia ter nos levado a um bom lugar, ao lugar santo onde está o verdadeiro Deus, senão somente a nossa destruição. Com toda a razão morreu irremissivelmente. Talvez recordar isto aos insensatos os fará despertar desse profundo sono no qual estão. Pais Melquisedeque e Lisbete, graças por sua formosa luz e sua limpeza. Do contrário, teríamos seguido crendo em um Deus imundo. Estávamos tão cegos. Pedimos perdão por sequer pensar que o Deus formoso, puro, santo e sublime que vocês são, poderia comparar-se com essa imundície. Graças pelo borrão e conta nova, por um começo em sua ordem perfeita, por salvar-nos de perecermos. Toda a honra e a glória seja sempre para vocês, reis amados Melquisedeque e Lisbete. Convidamos aos estrangeiros que em seu passado tiveram essas experiências e confusões sexuais, a que escutem a voz do único e verdadeiro Deus Melquisedeque e Lisbete. Não lhes convém recusar tão grande salvação, pois Deus não aprova tais ações. Se não creem que Cristo é uma mulher, a esposa de Deus Melquisedeque, e sua mãe espiritual, então acontecerá com vocês o mesmo que aconteceu às virgens insensatas, que ficaram cegas e desnudas em um sentido espiritual, porque elas trocaram a glória do verdadeiro Deus por uma imagem que já não existe. Estão confusas e ficarão assim, padecendo muito, até que deixem de existir. Não desejamos isto para você. Por favor, creia em Cristo Lisbete e deixe-se ser feito à imagem e semelhança dos únicos deuses vivos e todo-poderosos Melquisedeque e Lisbete, e será curado, não terá prejuízos em tua mente, já não crerá nessa mentira de tua mente carnal, viverá os melhores dias da bela eternidade de Deus. Faça a prova, peça ao nosso pai Melquisedeque, no nome de nossa mãe Cristo Lisbete, e te responderão com toda a certeza. Bendito e exaltado seja teu nome, Jeová Melquisedeque Lisbete, eternamente, por toda a tua criação, porque fizeste grandes maravilhas. Honramos a ti voluntariamente com nossa gratidão, com nossas eternas ações de amor, que derramaste em nosso coração. Por ti e para ti, vivemos fazendo tudo o que te agrada, e não nos cansaremos jamais de servir-te fielmente para sempre, como teus filhos justos e santos. Amém. Aleluia.